Quando o meu forno está frio, o que que acontece? Vamos começar pelo bolo. Quando o seu forno está frio, o bolo, lembra das duas ações do fermento? Então, a primeira vai acontecer com a massa e a segunda com o calor. Mas se esse tempo aqui for muito maior, ou seja, eu coloquei o meu fermento na massa, mas a minha massa demorou muito para aquecer, se esse tempo for muito grande, eu vou ter um prejuízo na minha massa. Qual tipo de prejuízo? Eu vou ter uma massa que gruda mais na forma, que fica com a parte de cima mais melequenta, sabe? Demora mais tempo para assar. Então eu tenho prejuízos no meu resultado final quando eu coloco o meu bolo para assar no forno frio. Eu tenho uma chance maior desse bolo solar quando eu coloco ele para assar no forno frio do que se eu tivesse pré-aquecido esse forno. O pão. Qual é o risco de colocar o pão para assar em um forno frio? Qual é a etapa mais importante durante o preparo do nosso pão que deve ser observada? O descanso, né, dessa massa, a fermentação dessa massa. Então, a gente tem sim um ponto importante a observar, que é o ponto de levar essa massa para assar. Eu coloquei minha massa do pão para crescer, ele começou a crescer ali, tá bonito, tá com a massa lisa, mas já tá soltando ali uns craquelamentos. O que que é isso? Pequenos furinhos na massa. Eu já consigo perceber que eu tenho alguns furinhos na massa. O que que isso me diz? Isso me diz que o tempo de descanso da minha massa está ultrapassando o limite aí. Eu preciso levar essa massa para assar o quanto antes, senão eu vou ter um pão que racha, tá? Mas você não pré-aqueceu o seu forno. Então, você tem um pão que já está no ponto de começar o processo de cocção, já está no ponto de entrar no forno quente, e você não pré-aqueceu o seu forno. Você vai colocar esse pão dentro de um forno frio, vai ligar o forno para começar a aquecer com o pão dentro. O que é que vai acontecer com esse pão? Ele vai continuar fermentando, concorda? Se ele continua fermentando e os processos químicos da massa não acontecem, ele vai rachar. E se ele racha, ele perde umidade, ele perde gases. O que vai acontecer com o meu resultado final quando eu tenho um pão que racha em cima antes de eu levar para assar ou durante o processo de aquecimento desse forno, tá? O que acontece com o resultado final? Eu perco umidade porque o vapor da massa vai sair, né? Tem fissura ali, tem buraco grande, o vapor vai sair. Pior, eu perco gases. O que os gases fazem na nossa massa? Crescem no nosso pão. Então, se eu tenho o escapamento dos gases e o escapamento da água, da umidade, eu vou ter um pão mais baixinho e um pão mais seco, que consequentemente ficará mais duro, mais rápido e também vai esfarelar, tá? Então, é importantíssimo que vocês entendam que temperatura baixa, assim como temperatura alta demais, prejudicam o resultado final. Ah, mas eu achei que era só fazer a receita. Não é só fazer a receita. Você precisa entender esses pontos para ter um resultado perfeito. Com o resultado perfeito, você vai faturar R$ 1.200 por semana com pães e bolos sem glúten e sem lactose. Eu tenho alunas que faturam. Então, é possível para você também, tá? Só que você precisa entender e saber o que você está fazendo para ter resultados perfeitos, conseguir clientes, né? E tem toda uma logística aí, tem todo um método por trás de como você consegue os clientes, de como você faz esse resultado ficar perfeito. Você precisa conhecer os ingredientes, conhecer as etapas de preparo das receitas, para que você consiga isso também, o seu resultado perfeito.